Você piscou e o varejo virou outro. O cliente ficou infiel, os chineses chegaram com tudo e os algoritmos estão decidindo quem vende e quem some do mapa. No episódio de hoje, Júnior Bornelli, fundador da Startz, recebe Fábio Neto, que é CSO da Startz e um dos maiores especialistas em varejo do Brasil, para falar sobre essa nova direção do mercado. Como a Temu ultrapassou todo mundo, como o TikTok está vendendo mais que muito e-commerce e por que só produto e preço não sustentam mais nenhuma marca. Um outro olhar que é sobre como as plataformas de consumo tem influenciado a forma do brasileiro enxergar esse comportamento. Então, quando você pega um TikTok, nós vamos mostrar daqui a pouco dados, né? Que passou agora recentemente o WhatsApp e já é o aplicativo mais usado do Brasil. Impressionante. É uma influência de consumo, de comportamento brasileiro impressionante. Quando você pega a Temu, o aplicativo mais baixado do Brasil em crescimento acelerado, passando todo mundo, Shopee, Mercado Livre, todo mundo, é um comportamento diferente do que só um produto. Porque a palavrinha que a China inventou, que essa palavra é ecossistema, né? A gente costuma dizer, os Estados Unidos nos ensinou que é plataforma, né? O que é conectar. Então é o Uber, é o Airbnb, é o Netflix e tal. A China nos ensinou que é ecossistema, que é colocar o cliente no centro e construir em volta desse cliente tudo aquilo que é favorável a ele. Se você é líder, empresário ou executivo do varejo, esse papo é obrigatório, porque quem não entendeu o que está acontecendo vai ser atropelado por quem já entendeu. Bora pro episódio! Olá, eu sou Júnior Bornelli e seja muito bem-vindo ao Varejo Tech Talks, esse espaço onde a gente vai debater o futuro do varejo, esse varejo que está sob nova direção por conta das mudanças que a gente está vivendo. Tem entrantes de outros lugares vindo para cá, o varejo chinês, asiático, os americanos já chegaram por aqui e o varejo, o e-commerce do Brasil está tentando encontrar o seu espaço no meio dessa confusão toda. Para falar sobre esse tema, hoje está aqui comigo Fábio Neto, um dos maiores nomes do varejo, especialista nessa história desse varejo chinês, dessa nova direção do varejo. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Eu acho que é um assunto de muito entusiasmo, né? Eu tenho estado bastante na China e vivido esse Brasil todo nos últimos 25 anos, olhando varejo, e-commerce, loja física, distribuição. Então acho que vai ser um papo super rico aqui. Show de bola! Olha só, você que está nos assistindo, envia esse vídeo para mais pessoas, que eu tenho certeza que o tema de varejo, e-commerce, toca todas as indústrias, toca todos nós. Então não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo, de falar sobre como o seu negócio tem sido afetado pelas mudanças do varejo. Você está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro, está na mesma como estava antes. Vai dizendo aí pra gente. Fábio, eu comecei aqui esse papo falando sobre a expressão sob nova direção, que eu ouvi de você já algumas vezes e você tem falado muito sobre isso, que o varejo no Brasil está sob nova direção. O que exatamente você quer dizer com essa expressão? Boa, acho que esse é um trocadilho famoso do varejo, né? Toda vez que a gente quer mudar alguma coisa, ou pelo menos está indo para um caminho diferente, a gente usa esse sob nova direção. E sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para os últimos anos do varejo brasileiro, está claro que a influência do consumidor, a influência dos modelos de negócio, a influência dos ecossistemas asiáticos são cada vez mais fortes. E não só dos produtos, porque muitas vezes, né, Júnior, a gente olha assim, os produtos chineses estão chegando aí, a gente fala muito de China, né? E aí chega as marcas de carro, chega as marcas de eletrodomésticos. Nesse sentido, eu diria até que a China está atrasada, porque os japoneses já vieram antes com as suas marcas, os coreanos já vieram antes com as suas marcas. E talvez isso esconde um outro lado, né? Um outro olhar que é sobre como as plataformas de consumo tem influenciado a forma do brasileiro enxergar esse comportamento. Então, quando você pega um TikTok, nós vamos mostrar daqui a pouco dados, né? Que passou agora recentemente o WhatsApp e já é o aplicativo mais usado do Brasil. Impressionante. Né? É uma influência de consumo, de comportamento brasileiro impressionante. Quando você pega a Temu, o aplicativo mais baixado do Brasil em crescimento acelerado, passando todo mundo, Shopee, Mercado Livre, todo mundo, é um comportamento diferente do que só um produto. Então essa nova direção que está apontando todo o varejo, porque quando você olha para o varejo estabelecido, ele tem que entender essas novas regras, que não é uma nova regra mais ocidental, americanizada ou da Europa, que a gente acostumou a se inspirar nesse varejo, né? O varejo de Nova York, o varejo do Vale do Silício. Né? É muito diferente, porque ele vem de um algoritmo diferente, ele vem de uma relação diferente. Eu acho que a gente pode explorar bastante isso aqui. Eu acho que, como você falou, essa brincadeira do sob nova direção, né? Que você vê numa loja que mudou de dono, que fechou, que mudou de segmento, ela vem junto com uma necessidade de transformação. E aí você tem falado muito sobre a era da reconfiguração, né? Então, assim, como é que um varejo brasileiro hoje, enfim, como é que um e-commerce, essas grandes redes que sempre tiveram muito sucesso, que sempre entenderam muito bem como o consumidor se comporta e aí conseguiram atingir os números que a gente já viu acontecer no varejo, no e-commerce no Brasil, como é que essas empresas, o que elas precisam fazer agora para entrar nessa nova era?
Qual é essa reconfiguração por qual elas precisam passar? Perfeito. Acho que a gente sempre teve não só varejo, indústria, todos os setores que estão nos ouvindo aqui, um viés muito forte de produto, né? Então, se eu vendo chocolate, eu sou uma loja de chocolate. Se eu vendo roupa, eu sou do vestuário. E esses setores da economia foram ganhando esses selos a partir do produto que eles vendiam. Quando a gente vê essa reconfiguração que o mundo está vivendo, do varejo, da indústria, dos intermediários, distribuidores, onde, de fato, o protagonismo do problema do cliente passa a ganhar uma visão maior. A palavrinha que a China inventou, que essa palavra é ecossistema, né? A gente costuma dizer, os Estados Unidos nos ensinou o que é plataforma, né? O que é conectar. Então é o Uber, é o Airbnb, é o Netflix e tal. A China nos ensinou o que é ecossistema, que é colocar o cliente no centro e construir em volta desse cliente tudo aquilo que é favorável a ele. Por isso nasce na China os super aplicativos, os super apps. Sim. Por isso que nasce lá o Alibaba, a Tencent, a Binance. Então a mentalidade é esse cliente no centro agora, como que eu trato todos os tipos de produto que eu posso oferecer para ele, facilidades, para que ele tenha um atrito zero. Então, esse papo do atrito zero, que é um papo forte no varejo há muitos anos, tirar o atrito da relação, porque as pessoas ficam lá no carrinho e não compram, as pessoas entram na loja e vão embora e não compram nada. O chinês levou muito a sério isso. E entendeu que existe um algoritmo agora de levar as pessoas ao ponto do desejo muito mais rápido. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, o sucesso da Temu, eu acho que até vale mostrar um gráfico aqui, né, que mostra o quanto ela ultrapassou todo mundo, e ao mesmo tempo ela tem a menor taxa de rejeição do mercado. Porque a gente sempre aprendeu que varejo é expor um portfólio de produto. Então você pega lá o Mercado Livre, a Amazon, o Magalu, as próprias lojas físicas, Renner, cara, leva o máximo de produto possível, deixa o cliente navegar lá dentro e encontrar as opções. E aí tem um mecanismo de busca lá dentro que o cliente busca e encontra. Beleza, um e-commerce normal. É igual ir num shopping center, você ir num shopping center virtual. Sim. O que a Temu trouxe, que outros estão trazendo, o TikTok Shop, o Kawaii Shop, é uma lógica do algoritmo que é, eu já te conheço muito bem, porque eu mapeei os seus passos aqui dentro a partir de um conhecimento social diferente e te levo direto ao ponto. Então, o tempo de permanência, né, do cliente dessas empresas é menor, mas ele é mais direcionado. Então, cria uma sensação, tipo assim, pô, ele me conhece mais e já me direciona. Então, essa reconfiguração algorítmica, vamos assim dizer, né, talvez não sei se é o melhor nome para isso, mas da mentalidade do varejo em menos de o máximo de sortimento de produto possível para um direcionamento maior a partir do conhecimento do cliente. Porque quando eu não conheço o cliente, eu vou por teste e hipótese. Então, cara, deixa eu pôr 3 cores aqui pra ele e ele vê a cor que ele escolhe. Qual é melhor. Quando eu viro pra ele e falo assim, ó, tá aqui a vermelha que você gosta, já é direcionado. Eu nem dou a opção do azul e do amarelo. Tá aqui a vermelha que você queria. E dentro desse ambiente de ecossistema, você trouxe um ponto importante, porque uma vez que você é mais assertivo em oferecer o que o cliente já quer, você dá menos margem para que ele experimente alguma coisa do concorrente. Perfeito. Porque uma vez que a gente é mais assertivo, né, em oferecer o produto, o cara entrou na loja, viu que a roupa vermelha, você dá menos chance para ele querer experimentar alguma coisa fora, né? Então a fidelização do cliente, ela é muito maior numa era onde você já me ensinou que talvez seja o momento em que o cliente é mais infiel na história, né? Por que o cliente é infiel e por que é tão importante não dar brecha para ele experimentar uma outra coisa? Boa. Eu brinco que a gente vive a era da infidelidade, né? Acho que pela primeira vez as marcas têm uma intencionalidade de tentar reter o cliente, né? Esse papo de reter está cada vez mais complexo, né? Seja nas empresas, seja no cliente. E o consumidor não quer ser mais retido. Ninguém quer ser mais fiel a uma grande marca. Ninguém mais admira aquela marca. O índice de confiança do brasileiro às marcas caiu de mais de 65% para menos de 50%. Eu e você, quando recebemos uma ligação do call center, a gente não confia em atender, né? Fala, deixa eu atender. A equipe deve ser uma empresa oferecendo o que é bom para mim. Eu tenho certeza o que ele tem para me oferecer, o que é melhor para ele e não para mim. Isso revela, vou até mostrar aqui junto, né, um cenário de uns dados, né, que o Google que divulgou agora com a gente lá na missão varejo que a gente teve, que mostra o seguinte, 81% dos brasileiros, ao fazer uma compra, buscam canais diferentes. Então eu não sou mais fiel, sou fiel à loja física, sou fiel ao e-commerce, sou fiel ao app, sou fiel à agência bancária. Não, eu pesquiso pelo menos 3. 60%, né, 59,9% compraram nos últimos meses em 3 canais. Então, ou seja, 60% do Brasil declarou que nos últimos meses comprou de 3 canais. E o mais chocante é, metade do Brasil, 50% dos consumidores, compraram nos últimos 3 meses de uma loja que nunca tinham comprado antes. Caramba! Ou seja, metade do Brasil dizendo o seguinte, eu quero experimentar. Experimentou coisa nova. Eu quero uma coisa nova. Então, por isso que quando chegam, né, os aplicativos, as funcionalidades, e eu deixo o algoritmo me oferecer algo, eu estou mais aberto. Antigamente era algo que nos incomodava, né? Não estou procurando isso, por que está me oferecendo? E a gente até se irritava um pouco. Pô, estou aqui navegando de boa e alguém me interrompeu e me ofereceu algo. Porque aquele marketing de interrupção não tinha conexão com os nossos desejos. Então, você estava lá assistindo a novela, o futebol,
futebol, entrava um marketing de uma empresa que você não tinha intenção nenhuma de comprar dela. Se desconectava ali, Se desconectava dali, então você ia fazer outra coisa. Agora, enquanto você está navegando, a oferta, a interrupção, ela é muito assertiva. Então eu sou mais experimentador, com isso eu sou menos fiel. Quando você olha dessa perspectiva da infidelidade, né, do quanto o cliente quer experimentar coisa nova, isso ajuda a justificar ou explicar a entrada dos e-commerce chineses no Brasil? O Brasil, historicamente, o brasileiro ele é muito adepto a coisa nova, né? Sim. O WhatsApp, o Brasil é um dos maiores consumidores, rede social, internet. E faz sentido olhar sobre essa perspectiva, dessa experimentação, junto com a chegada dos chineses? Total. O Brasil é o único país hoje que as 6 maiores chinesas, né? Se a gente pegar Shein, Shopee, Temu, AliExpress, TikTok e Kawaii. Tá entrando agora Halara, Kita, enfim, várias outras. Mas é o único lugar onde essa arena global de ação conjunta. Então eles tentaram entrar na Europa, não conseguiram. O europeu não tem muita familiaridade, não gosta muito do mercado chinês. Nos Estados Unidos, tudo que a gente está acompanhando. Na Índia, uma questão cultural muito forte, não conseguiram. Então eles apontaram o canhão pro Brasil. Falaram, cara, o Brasil recebe muito bem os asiáticos. Já receberam os japoneses, já receberam os coreanos, recebem muitas coisas que vêm do mundo todo. Então o Brasil virou esse grande laboratório. Por isso que eu falo hoje, se você é indústria, varejista, qualquer negócio que você tenha, é de um banco, é de uma fintech, é de uma área de saúde, o Brasil se tornou esse lugar muito rico de experimentação, onde a gente acolhe muito bem o ocidental. A gente ama as empresas do Vale do Silício, né? A gente ama a Meta, ama o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o X, etc, etc. E ama o asiático. Então, ao mesmo tempo que é um laboratório, também é um ambiente extremamente competitivo. Que junta com a infidelidade. Então, você tá aqui no Instagram, você fala assim, enjoei do Instagram, vou pro TikTok um pouquinho. Aí você fica no TikTok um pouquinho, não, agora acho que eu vou no Kawaii um pouquinho. Aí você vai um pouquinho e fala assim, acho que eu vou pesquisar isso aqui na Amazon, mas também vou olhar na Shopee. Nós gostamos dessa navegabilidade, a gente gosta de ter a oferta. E o brasileiro sempre é aquele consumidor da oportunidade, né? Ele adora algo que vem oportuno para ele, né? Eu acho que para mim, o slogan que resume muito bem o que a gente está vivendo é o slogan da Temu, que ele fala, compre como um bilionário, né? O que tem por trás desse shop like a billionaire que ele fala? Como que um bilionário compra? Ele compra sem fazer conta, ele compra sem pensar. E essa é a lógica desses novos algoritmos chineses que vêm, do novo modelo mental, não precisa pensar. Compra, porque é tão barato, é tão... E junta isso um país mais consumista, um país que está sempre buscando uma recompensa por um sofrimento, por algo que está vivendo, é um lugar muito fértil. Perfeito. Perfeito. E agora você citou essas 6 varejistas chinesas chegando no Brasil. Mas, de todas elas, qual mais te surpreendeu em velocidade, em alcance? Eu vi que recentemente você publicou um relatório, um report sobre o varejo, junto com a Snack, né? Que é a nossa parceira aqui. E ali tinha Cara, a Temu era uma coisa impressionante, né? Assim, você acha que realmente dessas que vieram, a que mais acelerou? E por que isso aconteceu? Bom, eu acho que tem vários cenários, assim, né? A primeira que entrou foi o AliExpress lá atrás, um negócio mais cross-border, vai vender coisa da China, demorava meses para chegar e tal. Depois ele foi arrumando a casa, foi se acertando, mas ficou aquela imagem que comprar do marketplace chinês é algo demorado, algo longo e tal. Logo depois veio a Shopee, que pensou o seguinte, eu não vou conseguir fazer igual ao AliExpress, eu vou ter que montar minha estrutura no Brasil. A Shopee foi muito inteligente, montou uma estrutura no Brasil, por isso que ela é o que é hoje, né? Já é a segunda colocada, passou todo mundo e tá ali mordendo o Mercado Livre. Eu não gosto de fazer prognósticos não, mas eu acho que dentro de um ano aí vai ser uma briga muito acirrada, talvez até passe o Mercado Livre no Brasil. Mas a Temu era aquela que ninguém conhecia. A Temu não faz propaganda na televisão, igual o AliExpress e a Shopee fazem muita propaganda. A Temu é aquela, vamos dizer assim, aquele invasor silencioso, né? Que foi vindo. Eu já tinha visto isso nos Estados Unidos, sei lá, um ano atrás, quando eu fui, vários amigos meus falando assim, não, Fábio, agora só compro na Temu, só compro na Temu. Lá, né? Falei, cara, o que é Temu? Eles chamam de Temu, né? O que é isso? Falei, não, cara, é um novo que vem, tá batendo na Amazon aqui nos Estados Unidos. É melhor que a Amazon. Falei, caramba, né? Vamos olhar isso aí. E aí quando a gente viu que é do grupo Pinduoduo, que é um dos maiores grupos da China e tal. Quando ela entrou, a gente ficou anunciando essa vinda, porque a gente foi pra China o ano passado, em abril, maio, e lá na China eles anunciaram, vamos entrar em junho no Brasil, e a gente ficou anunciando pros nossos clientes em primeira mão, ó. Olha pra essa Temu, mas é aquele sentimento assim, olha, mas a gente não sabe o que vai ser. Pode ser mais uma Shein que veio e estabilizou, pode ser um AliExpress. De repente, esses caras vieram com uma estratégia muito agressiva, assertiva de preço, de algoritmo muito forte de recomendação, uma mistura de gamificação como nenhuma das outras tinha feito. E, para mim, é a grande surpresa. E é interessante quando a gente olha, né, nesse gráfico tem a taxa de rejeição dos e-commerce. A Temu é que tem a menor taxa de rejeição. E que incrível, né? E o jeito de uso dele é muito diferente, né? É muito diferente.
É muito diferente. Porque, pra mim, é esse sinal claro que a gente tá vivendo essa transição de algo extremamente eficiente, direcionado, com menos atrito. Aquilo que a gente tá falando do ter muito portfólio legal, mas já viu que quando você vai num restaurante e tem aquele cardápio gigante? 200 páginas. O que é a primeira pergunta que você faz? Você chama o garçom e fala assim, cara, o que é o carro-chefe? O que é o mais pedido? Por isso que faz lá sugestões do chefe, ou por isso que tem assim, os best-sellers. Por que você chega numa livraria e tá escrito best-sellers? Porque é uma recomendação que aquilo talvez seja melhor pra você. O que a Temu tá fazendo é isso, cara, vai direto ao ponto. Agora, você falou bem de recomendação, né? No varejo físico era, sei lá, tinha uns dados, tinha pesquisa, tinha mapeamento, enfim, e aí você chegava lá e dizia, ó, estes são os 10 melhores livros. Mas se são dos 10 livros, 8 são de negócio, eu não sou do mundo de negócios, pra mim não fez sentido nenhum. Perdeu a recomendação. Quando a gente foi pro digital, a gente começou a falar muito do SEO, né? Sim. SEO, que é mapear, entender, palavra-chave, mostrar, direcionar, Perfeito. que era a recomendação. Agora, existe alguma coisa que você tá percebendo nesse mundo digital, principalmente influenciado pelos chineses, Perfeito. que traz uma nova estratégia, uma nova tecnologia de recomendação? Perfeito. Hoje, enfim, a gente está chamando aqui de AIO, né? É como se fosse esse Artificial Intelligence Optimization, né? O SEO é uma forma de otimizar a sua busca. Então, o SEO nasceu o seguinte, a pessoa está lá no Google buscando, ou está em alguma plataforma buscando, como que eu otimizo para que a minha palavra-chave chegue primeiro, né? Então, estou procurando lá sapato vermelho, estou procurando o melhor banco para investir meu dinheiro, estou procurando qualquer coisa, o melhor hospital para levar meu filho agora, e eu tenho um ranking de palavra-chave, de quem compra e tal. Essa otimização sempre foi muito forte. O ponto é que a inteligência artificial hoje, como as pessoas estão migrando o seu search para dentro das plataformas de compra, né? A Amazon já liderou isso lá atrás nos Estados Unidos, as pessoas pesquisam mais na Amazon que no Google. O TikTok liderando isso fortemente, né? Na China lá, as pessoas pesquisam muito mais no Douyin, e isso já está acontecendo, isso chegou no Brasil recentemente, né? Até o mês passado não tinha search no TikTok, agora tem fortemente o search no TikTok. Eu começo a interagir com uma lógica diferente, que não é mais uma lógica de empilhar link de palavra-chave. Então, toda essa mentalidade que o marketing teve, vamos comprar as palavras, vamos ranquear isso aqui, vamos construir conteúdo para na hora do ranqueamento buscar isso aqui, isso muda. Porque agora é uma inteligência artificial que não é mais só refém dos algoritmos de recomendação de busca. É uma lógica que a gente tem que aprender. Eu fiz uma simulação recente, eu estava num congresso de supermercados e fiz uma simulação com eles. Vamos comprar aqui um leite moça Nestlé. E joguei como que é no Google hoje. Eu pesquisa, parece lá, se você investiu no supermercado tal, o Carrefour investiu mais que o Pão de Açúcar. Primeiro. Aparecer tal. Quando você pergunta pro ChatGPT, a conversa é outra. ChatGPT, tô querendo fazer um pudim, me ajuda aqui com o leite moça Nestlé, por exemplo. Ele fala assim, perfeitamente, ó, você quer mais próximo da sua casa, eu recomendo a loja 02 do supermercado XPTO. Se você quer mais conveniência e encontrar tudo no mesmo lugar, vai nesse aqui, só que esse aqui tá sem o preço do ovo. Então, se eu fosse você, ligava para perguntar. Eu falei, eu não vou ligar para perguntar, vou tentar pegar uma recomendação que já tem um preço de tudo. Aí ele trouxe o preço de tudo. Ele falou, mas se você tiver um tempinho, Fábio, e não for fazer o pudim agora, peça pelo Mercado Livre ou pelo iFood. E aí, o chocante foi que, sei lá, 30, 40 supermercados que estavam naquela audiência não viram os nomes aparecerem. Porque a lógica é outra. É uma inteligência que busca outros lugares. Aí tem 4... pontos que essa inteligência artificial de otimização considera. O primeiro deles é contexto. Então é menos sobre palavra-chave, mais sobre uma pergunta completa, uma conversa. Então se você não tiver o contexto, no caso aqui do leite moça Nestlé, de fazer um pudim, ele não vai entender por que você está pesquisando aquilo. Segundo eu preciso ter mais autoridade. Então a inteligência artificial, ela busca mais fontes e ela busca fontes mais confiáveis. Então, Fábio, eu tenho um site da minha empresa, muita gente burlava um pouco o SEO, fazia outras coisas, ou punha mais dinheiro, o AI, o ChatGPT ou qualquer outro, Gemini, etc., ele busca quem tem mais autoridade. Terceiro, eu tenho que ter dados estruturados para que essa linguagem do AI faça a leitura. Se aproxime, claro. Porque ela não vai ler tudo, ela lê aquilo que é a linguagem que ela busca. Então eu tenho que entender, os meus dados são estruturados para isso. E por último, eu tenho que entender que a performance desse algoritmo é diferente do algoritmo do search, do algoritmo da busca. Então para mim, assim, de novo, não adianta mais só estar no topo do Google, eu preciso estar no centro da resposta que é gerada por AI. E nessa tua explicação que eu achei incrível, esse novo jeito de pesquisar, de se posicionar, entra a história da produção de conteúdo, né? A gente já sabe, enfim, que o conteúdo ele funciona muito para poder vender, atrair. Acho que talvez você vai lembrar melhor, acho que o Magazine Luiza lá atrás fazia isso muito bem. Ao invés de ficar fazendo um vídeo, olha, o iPhone 10, 8 lá na época, ele faz isso, ele faz isso. O Magazine Luiza começou a criar uma série no YouTube que era aprenda a fazer fotos incríveis com o iPhone. Perfeito. E aí, no final, vendia o iPhone. Perfeito. Né? Dava um pouco de conteúdo. Essa lógica de produção de conteúdo,
ela ainda vale? Ou qual o valor dela nesse mundo de IA? Demais. Quanto mais conteúdo... Bem, de novo, é o conteúdo interessante, né? Não é o conteúdo para vender. Olha só que interessante. Eu estava numa feira recentemente, há 2 semanas, a maior feira de eletro do Brasil, chama Eletrolar. E eu cheguei lá, tinha um stand, não sei da empresa que vocês já viram, chama Realme, ou Realme. É uma empresa chinesa de celular. Eu nunca tinha ouvido falar, alguém já falou, cara, eu não lembro dessa marca. Eu fui lá visitar. E eles estavam divulgando que eles tinham, agora em abril desse ano, passaram o iPhone no Brasil. Caramba. E mas que empresa é essa? E eu tava comentando isso com um amigo meu dentro de um Uber. E o cara do Uber falou assim, não, eu tenho esse celular. Eu falei, meu Deus, mas que empresa é essa? Aí eu fui entender um pouco mais sobre a empresa. Geradores de conteúdo focado em juventude, em idosos. Eu falei, como assim juventude e idosos? São coisas diferentes. Ele falou, não, é pro idoso que tem dificuldade com a navegabilidade ali de um celular, etc. Mas muito focado em jovem. Então ele se posiciona assim, a marca número 1 da juventude brasileira. E começou a criar mais conteúdo ali para o jovem, mas também mostrando para esse lá, o motorista do Uber e tal, que não era tão difícil assim usar. Uma marca que só com produção de conteúdo direcionada passou o iPhone no Brasil. Impressionante. Que eu e você nem conhecia. Talvez quem está nos ouvindo aqui nunca ouviu falar. Depois pesquisa aí, Realme. E escreve aqui se você viu, já conhece ou se já usou essa marca. Não, impressionante. Agora, produção de conteúdo se conecta muito com uma das varejistas chinesas que você falou, com o TikTok. Com 2, aliás, né? Com o Kawaii também, mas com o TikTok. TikTok é hoje, talvez, a experiência mais fluida de compra no mundo, né? Assim, não existe nada igual. Faz sentido dizer que, primeiro, que o TikTok reescreveu a maneira de comprar e dizer que a jornada de compra foi encurtada para 15 segundos? Perfeito. O que o TikTok fez, ele é o suprassumo do conceito do que a gente chama de social commerce há muito tempo. Só que a gente ainda tinha pouca referência disso aqui no Brasil, porque o social commerce era muito o Instagram, né? Então você estava lá no Instagram, você tinha uma marca de roupas, você falava, vou abrir uma vitrine no Instagram. Ou você fazia uma vitrine no Google Shopping. Só que o atrito era muito grande ainda, porque você tem que ter a conta no Instagram, só que aí você entra na conta da loja, aí você tem que entrar na loja, você tem que cadastrar seu cartão de crédito. Clica, sai, né? O conteúdo não é ao vivo, então se você clica na loja, você sai do post. Ou seja, a jornada é completamente cheia de atritos. O que o TikTok fez é transformar aquela plataforma de entretenimento, né, que eles inclusive não chamam de rede social, numa plataforma de consumo. Só que, olha só, o TikTok investiu anos e anos no Brasil em criar o que eles chamam de social primeiro. Então, social first. Depois, commerce, né? Então, primeiro eu criei a maior plataforma de entretenimento, de engajamento, entendi a linguagem do brasileiro, entendi as conversas, entendi até onde vai, o que os brasileiros gostam. Então, quando ele ativa agora o módulo vendas, é um absurdo, porque ele já conhece primeiro o brasileiro antes de todo mundo. E quando as marcas surfam nessa onda, ela é uma explosão de venda, porque como você falou, eu estou numa live, e aí talvez o que o TikTok conseguiu tangibilizar para o Brasil foi o conceito real de live commerce chinesa, porque a gente fazia lá live commerce no Brasil, mas assim, live de lançamento. Aí ia lançar um sapato novo, aí fechava lá, fazia uma live. Botei o link no chat. Live na China é uma live seller, fica 17 horas com a câmera ligada sem parar. São lives 24 horas por dia. E com uma coisa interessante, né, em relação aos chineses, que o Fábio me explicou, e fomos juntos para a China algumas vezes, me mostrou lá. Quem faz live commerce na China não é famoso, né? Exato. Não é o famoso, sei lá, artista, o ator, o influenciador que fica lá tentando vender. É um desconhecido, é um vendedor, né? Vendedor. Porque é uma habilidade muito grande vender online e é vender de forma muito rápida, repetitiva, porque as pessoas vão entrando e saindo na live, entrando e saindo na live. Então é como se você mantesse uma loja aberta com um vendedor lá que fica vendendo o dia inteiro. Impressionante. A live seller é isso. A live seller ela pode até se tornar famosa em alguns casos, mas não é uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, a gente foi lá visitar, sei lá, uma marca famosa, Adidas. Então a Adidas ela tem lá a live seller que a gente conheceu, que é a segunda melhor live seller da China, que vende Adidas como ninguém. E ela vai vender melhor do que o influenciador. O influenciador talvez vai postar para criar um lifestyle e tal, mas para vender é muito diferente. Que esse também é um paradigma quebrar no Brasil, que a gente acha que para fazer live tem que chamar o famoso. Isso. Né? Porque veio da pandemia isso, né? As lives da pandemia, do sertanejo, do cantor, não sei o quê. Então a gente pôs aquele estereótipo que live é para lançar algo, live é para o influenciador chegar. E não é. Live é abrir todos os dias a câmera e fazer isso acontecer. E o TikTok trouxe essa possibilidade do atrito zero. Então, enquanto eu estou na live, eu clico no produto, a live não para, e em 2 ou 3, geralmente são 2 cliques. Quando tem tamanho ou cor, viram 3 cliques. Então, ou 2 ou 3. Então, é muito rápido. Muito rápido. Te escutando até aqui, cara, o AIO, a produção de conteúdo, a recomendação assertiva, os canais, essa coisa da infidelidade. Eu tô entendendo que só ter um bom preço
e um bom produto não garante sucesso no varejo daqui para frente. Tô certo nessa conclusão? Tá certo. Cada vez mais as empresas são aquelas que dominam a atenção. A gente fala muito isso aqui na Startse, né? Então, como construir máquinas de atenção é o grande desafio das empresas. Que não é mais... Cada vez mais os produtos são commodities e cada vez mais preço é algo completamente desafiador de criar valor. Porque se o produto é commodity, eu não consigo criar valor. Tava brincando nessa feira de elétrico que eu conheci essa marca chinesa. Eu fui rodar pela feira, né? São todas essas empresas de eletrodoméstico, vende televisão, geladeira, air fryer e tal. A sensação que eu tive é que se você trocar a cor de todos os stands e os nomes, ninguém vai perceber nada. Porque é tudo commodity. Né? Cada vez mais os produtos, as maquiagens, as águas, tudo foi muito parecido. A qualidade foi convergindo. A qualidade vai convergindo. Não tem mais aquele negócio, não, isso é muito ruim. Tudo é médio bom. Né? Então, tirando, sei lá, uma marca muito bem posicionada, uma marca de luxo, de categoria diferente, o resto não vai. A guerra de preço ela é infrutífera. Então, construir uma máquina de atenção antes é super importante. Eu estava ontem, por acaso, navegando no TikTok, caí num podcast lá, num rapaz que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que falou que está fazendo $1 milhão por mês no TikTok Shop. Mas como assim, gente? Um cara que eu nunca vi, eu tô fazendo venda, aprendeu o algoritmo do TikTok, hackeou a atenção de como o TikTok entrega para ele aquilo, sem investir 1 centavo em ads, porque o algoritmo do TikTok não demanda ads. É impressionante. 100% no orgânico vendendo $1 milhão por mês. Meu Deus. Então, cara, é uma margem absurda de uma pessoa desconhecida, porque o papo dela não é sobre produto e preço, o papo dela é assim, eu hackeei a atenção. Uma vez que eu hackeei a atenção, eu posso vender tudo. Né? Os cases da Kauai, que a gente viu lá na China, né? A gente foi recentemente lá, aí a gente visitou a Kauai Show, que é a Kauai lá, a dona da Kauai, e eles mostrando cases de brasileiros que vendem dentro do carro, aqueles negocinhos, espelhinho de retrovisor, negocinho de barbear, que vende, tipo assim, 10 mil produtos numa live de 2 horas. São pessoas desconhecidas, mas que conseguiram hackear a atenção daquele público ali, o algoritmo favorece. Então isso é uma democratização generalizada do acesso à atenção, porque antes era quem tinha dinheiro para anunciar no canal de televisão, quem tinha dinheiro para investir no Instagram, na Meta e no Google. Sim. Essas plataformas dão a pessoas que não têm dinheiro a atenção que eles não tinham. Agora, por tudo que você está falando, né? Chegaram 6 chineses, tem mais chineses varejistas chegando. Aqui no Brasil a gente tem os que são os tradicionais, aqueles que são tradicionais, alguns pela marca, né? Por tanto tempo no mercado. Aqueles que são os mais, vamos dizer, modernos, Mercado Livre, um iFood, nessas plataformas. O que você espera daqui para frente? Como é que você enxerga um pouco disso? É China mesmo e os chineses vão dominar? Ou a gente tem competidores? Porque a gente viu a Amazon, né? A Amazon é muito relevante lá fora, mas aqui no Brasil ela não conseguiu ter o mesmo espaço. Difícil fazer previsão sobre o futuro, mas qual que é a tua visão agora do que você tá... Cara, Brasil é chinês pro varejo? Sim, talvez não só chinês, mas ele já é cada vez mais chinês. Eu acho que sempre vai ter espaço para novos competidores se reinventarem. A gente vê o Vale do Silício se reinventando e as plataformas, o próprio Magalu, que viveu um hype, depois caiu um pouco, voltando agora com várias coisas super bacanas. Se juntou com os chineses, né? Se juntando, e aí falou, cara, vamos abraçar, vamos fazer uma parceria aqui com a AliExpress. Eu acho que cada vez nós vamos viver mais esse tipo de coisa. Você pega as Casas Bahias e todos esses grandes varejistas, os supermercadistas, eles entenderam que, putz, eu preciso de alguma forma me aliançar, olhar para esse modus operandi novo que existe. Dizer que vai ser só chinês, eu acho que talvez seja um exagero. Eu acho que a gente tem aqui no Ocidente muita capacidade de se adaptar, de competir, de fazer parceria. Então o Mercado Livre para mim é um mega exemplo, talvez mundial disso que é feito. Incrível. Talvez é o grande case de não ter deixado a Amazon ser a Amazon dos Estados Unidos aqui, mas eu acho que, lembra do nosso gradualmente de repente que a gente sempre fala, muita gente menosprezou essa entrada chinesa. Talvez pela decepção lá de trás, do AliExpress, talvez porque entrou na discussão da taxa da blusinha da Shein e ficou naquele papo, vamos discutir taxa de blusinha. A gente distraiu com um pouco dessas discussões cross-border e não vimos que estava chegando uma avalanche de novos comportamentos. E aí, para mim aqui, talvez o grande aprendizado nós ainda somos muito enviesados quando a gente fala de China. A gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda é muito... é o produto que vem mais ou menos, que vem no saquinho que não presta, que vem sem imposto, que vem cheio das coisas. E não é, porque não é, de novo, como eu abri o podcast, não é sobre produto. É sobre como eles estão ajudando a modelar esse comportamento do consumidor no Brasil. Fábio, você falou que eu fui para a China várias vezes, eu vi antes lá que a Temu ia chegar aqui, eu escutei lá sobre essa tendência. Quando a gente olha para o mapa, assim, mapa mundi, dá para a gente imaginar que para qualquer coisa, e inclusive para o varejo, a gente já sabe, já tem no mundo lá fora o que é o futuro, a gente só não viu ainda.
É possível afirmar que o futuro do varejo já está acontecendo em algum lugar, mas que a gente ainda não viu? Perfeito. Eu acho que esse talvez é um dos grandes pontos que a gente traz aqui como Startse, né? Que futuro já é um negócio distribuído no espaço e não no tempo. O varejo chinês já há um bom tempo, desde quando o Jack Ma, lá, o fundador do Alibaba, cunhou o termo New Retail, que todo mundo começou a olhar para aquilo, que era a lógica do omnichannel, a lógica dos ecossistemas. De lá para cá, a China só evoluiu. Os seus modelos de negócio, a lógica de ecossistema usando tecnologia. E como ela conseguiu abraçar o Ocidente e tropicalizar, vamos assim chamar, a sua atuação aqui, porque ela foi muito hábil em conhecer o comportamento ocidental, né? Porque esse é o grande desafio, né? Quando a gente ocidental vai para lá, a gente tem dificuldade de conhecer o comportamento oriental. Total. Eles tiveram muita facilidade. Então, sem dúvida para mim, varejo... Hoje a Ásia, eu acabei de voltar agora também de Singapura, e a gente conhece muito Coreia, Japão e tal, tá na Ásia, sem dúvida nenhuma, todos os modelos que estão ali acontecendo. A gente que vai muito também para as NRFs, para Nova York e tal, você vê o varejo americano tentando acompanhar um pouco disso, ele tem, óbvio, um olhar para a experiência, ainda um olhar para uma tecnologia, mas com uma mentalidade muito americanizada, de domínio, de se achar ali do que faz o certo. E, de novo, por isso que eu acho que o Brasil é quem acolheu melhor o que é o futuro. Sim. Porque a gente recebeu esse futuro aqui e soube fazer boa leitura disso. Só que a gente precisa tirar esses vieses, né, preconceituosos para que, de fato, a gente enxergue. A gente tem um grande evento aqui na Startse, que é o Varejo Tech Conference, né? O grande evento que a gente reúne os maiores varejistas do Brasil, dos Estados Unidos, China, para poder falar sobre exatamente o que vem pela frente. Dizer, qual é a grande sacada, qual é a grande visão, qual é a grande perspectiva, e mais que isso, capturar a visão dos líderes de negócios, né? Então, o evento ele acontece agora no mês de setembro, né? Dia 25 de setembro. 25 de setembro. Você é o grande líder desse evento aqui na Startse. O que esperar desse evento, Fábio? O que você imagina que quem participar desse evento vai capturar e por que não deveria alguém ficar de fora? Boa. Tudo isso que a gente falou aqui, nós vamos ouvir de quem vive a trincheira. Que é um pouco do que a gente sempre falou, né? A gente gosta desse conhecimento do agora, esse conhecimento da trincheira, esse conhecimento acionável. Então, o que a gente preparou para esse evento é uma grande junção dos maiores influências, né, chinesas com as maiores influências do que está acontecendo no Brasil. Mas vamos discutir o Brasil, não é um evento sobre China, é um evento sobre o Brasil, é um evento para discutir o comportamento novo do consumidor e de forma muito prática te ensinar a fazer social commerce, live commerce, o que a China já está chamando de channelless, que é tipo assim, a extinção dos canais, os canais cada vez mais fluidos. Vamos falar dessa lógica dos atritos zero, dos influenciadores, dos live sellers, ou seja, sobre essa nova direção que o varejo está tomando. Por que não dá para ficar de fora? Porque a gente vive o olho do furacão. O miolo do furacão, que é agora esse segundo semestre, né? 25 de setembro, ali há 2 meses de Black Friday, 3 meses de Natal, onde ainda dá para ajustar, né, um pouquinho aí as nossas estratégias para fazer um final de ano muito importante. Você não pode chegar no final do ano sem entender a dinâmica do que vai acontecer nesse final de ano. Muito bem, Fábio. Cara, eu acho que um papo, adoro esse tema e falar contigo sempre me faz aprender mais sobre varejo. O Fábio falou aqui, pessoal, e acho que tem razão. A gente tá no principal hub de varejo do mundo. Os americanos estão aqui, os chineses estão aqui, daqui a pouco vem os europeus para cá também, a gente não sabe. A gente tá no momento em que banco vira varejo, em que saúde vira varejo, em que delivery vira varejo. Tudo parece que virou varejo e convergiu para trazer o cliente. Quem tem o cliente tem o poder, essa é a máxima que a gente sempre ouviu. E eu espero que você que está nos assistindo compartilhe esse conteúdo com mais gente, participe do evento, porque nesse dia a gente vai trazer os grandes nomes lá de fora, os grandes nomes aqui do Brasil, para fazer um grande debate sobre esse futuro do varejo. E o Fábio, obviamente, vai estar por lá para nos ajudar a conduzir melhor essas conversas. Fábio, foi ótimo esse bate-papo aqui. Tenho certeza que as pessoas saíram mais preparadas para enfrentar os desafios do varejo e a gente se vê lá no evento. Boa, te espero lá. Valeu, gente. Valeu, pessoal.